Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamada a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Sejam vocês todos muito bem-vindos, vocês que se encontram no Brasil e aos nossos amigos que estão no exterior. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente. Obrigado às ajudas de vocês, aos apoios de vocês para a nossa família e para o canal. Muito obrigado pela caridade de vocês, gratidão imensa em meu nome, em nome da minha esposa e dos meus filhos. E eu quero generalizar e agradecer a todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que nos doam suas atenções. Pois para nós não tem nada mais valioso do que ter a sua atenção, tá bom? Bom, pessoal, vamos aí à continuação aí da nossa série de reset energético do despertar de consciência. Por que isso? Porque eu estou fazendo um trabalho onde vou trazer uma nova energia para o trabalho. Então vou desvincular uma energia antiga para trazer uma nova. Estou eu aqui, minha Fábio lindona, como sempre. E ontem nós estávamos abordando sobre a tarefa difícil. Vocês têm ouvido muito do meu mentor indiano, né? Fabiana se lembra dele, né? Me lembro. Mentor indiano foi muito presente na minha vida, né? Ou você acredita que uma vez teve uma pessoa que mandou perguntar para o meu mentor indiano quais eram as receitas vegetarianas para ele ensinar para nós? Sério isso? É só olhar na internet. Tem gente que diz... falando para vocês, o povo viaja. Por isso que o povo cai nas armadilhas. Precisa perguntar para ele, não. O que um mentor ia... Não, Marcelo, faz o seguinte, você vai pegar alface, você vai pegar um pepino, cebola. O mentor, o ser espiritual que está trabalhando... Olha só, tem pessoas que, assim, vocês percebem que... Tem pessoas que santificam eles também, santifica, né? Começaram a santificar até o meu mentor. Ele falou assim, não fala meu nome, não. Porque se você falar meu nome, o povo vai começar até a me adorar. Ele. Foi. E você está proibido de falar meu nome. Porque se você falar, o povo vai me adorar. Falei, não, pode deixar, né? Tratava ele pelo nome dele. Pode deixar. E aí ele, naquela missão para mim, porque ele tinha me chamado apenas... né? Isso era o que eu acreditava. Só para fazer o trabalho, para, de uma certa forma, de arrebentar aquele ser magistral que era o capitão do exército, pseudo capitão do exército, milionário, rico. E os símbolos, Fabiana, lembra? Nossa. Ele começou a criar como é que o ser humano é, prestem atenção. É por isso que eu combato tanto no meu trabalho. Ele fazia um símbolo, né? Tem uma caneta aí, não? Rabisqueira, né? Dá um aqui. Tem um papel aqui, né? Pessoal, eu tava aqui, né? Limpando o suor, assim, ó. Assim, desse jeito, assim, ó. A Fabiana, meu amor, pegue o lenço, faça assim. Seja menos Shreks. Você é muito Shrek. Passa pouco. Parece que você tá esfregando uma bucha na cara, não foi? Você falou? Foi. Passa assim, ó. Não passa. Mas você tava assim, ó. Não esfrega que nem bucha. Você é bucha, Bia? Beleza, né? Olha só como é que o povo é tapado. Você pega uns papel, aí eu vou desenhar alguma coisa aqui. Qualquer coisa, rabisca você qualquer coisa, né? Era isso daqui, ó. Um exemplo. Se você sofre de tristeza, você vai fazer esse símbolo enviado por mim, pelo ser alienígena na qual viaja os 10 mil planetas. Este é o símbolo. Tá vendo aí? Então você vai colocar o papel e você vai fazer assim, ó. Com papel, né? Por exemplo. Aí você vai vir aqui. Traçando, traçando, traçando. Fazer bolinha, pingo, narizinho. Bolinha, descendo, descendo, descendo. E mentalizar ser feliz. Mas tinha uns 50 símbolos. Nossa, era muito símbolo. O povo começou a printar camisa com símbolos. Tinha símbolo para disfunção erétil, símbolo para AIDS, símbolo para impotência sexual, depressão, insônia, até para obesidade. Né? Se você fizesse os símbolos, você iria emagrecer. Né? Pensou se isso pega, hein? Nossa. Se isso for real, viraria bilionário. O povo estava mandando fazer caneca. Printar caneca com símbolos vindo lá das estrelas de Sírios, né? A camiseta com símbolos. Olha como que as pessoas... É por isso que eu combato tanto
neste trabalho, esse tipo de coisa. É por isso que muita gente não gosta de mim. Entenderam? Beleza, né? E o meu mentor, e o cara tava explodindo. Só que volta a ressaltar, crente, nem aí, evangélicos, católicos, não. Geralmente a turma que hoje em dia é em massa, é espírita, kardecista, umbandista, esotérico, nova era, isso aí tá proliferando gigantescamente. Beleza. Meu mentor falou assim, olha, você vai usar a ACAR. Mas antes disso, eu quero contar um relato para vocês sobre o meu eu superior a ACAR. Como todos vocês sabem, eu sou um fragmento de um ser alienígena draconiano de Orion, chamado ACAR. ACAR, ele pertence a um planeta muito, que poderíamos dizer muito, não é denso, muito dominador. É a palavra. Né, em Orion. Expliquei para vocês que Orion tem faixas de frequências diferentes. Então, seria mais ou menos assim, o planeta na qual meu eu superior pertence. Ele veio como filho, mas não vai regressar para lá. Tá? Ele não vai regressar para lá mais. Seria mais ou menos assim. Vamos supor que a polícia precisasse fazer uma missão no Morro do Rio de Janeiro, mas não tivesse como eles subirem. Então eles iriam chamar um grupo que seria mais ou menos a mesma vibração daquele grupo, daquele lugar que ele tinha que ir, e esse grupo ia lá negociar e conversar. Porque a frequência é tão densa, tão forte, tão, digamos, má, digamos assim, má, depende do conceito que você percebe e vê como má. Que no caso, esse grupo iria lá fazer esse serviço. Assim é o planeta na qual meu eu superior, ele pertence, ele é filho, ele foi criado pela fonte o todo, que eu falei tanto sobre a fonte o todo na série dos piratas espaciais. Orion tem seus planetas. Orion é a brigada do capeta. O pau quebra em Orion. São seres muito bélicos, seres muito dominadores, e o pau quebra. Tem a parte que não é, mas a parte que não é tem que entrar também, porque senão leva chumbo. E o que acontece? O meu eu superior é o quê? Um general. Mas general aqui, nesta terceira dimensão, é um posto que general é o máximo, é tudo. Lá para os Dracos não. Seria mais ou menos como um cabo. Como um cabo, porque tem outras nomenclaturas. A nomenclatura militar da Terra ela é muito simplória, é muito insignificante perante as nomenclaturas dos draconianos. Porém, tudo neste mundo é draconiano. As pessoas aqui vivem numa realidade miniatura, minimalista, pequena, do mundo, os conceitos dracos e reptilianos. Então, ele é um general draconiano. Mas volto a ressaltar para você que não tem o mesmo peso que um general na terceira dimensão. Lá existem nomenclaturas maiores que um dia eu posso até fazer um vídeo explicando em detalhes para vocês. Então, Orion sai com suas naves. Tipo, quem já assistiu Star Wars, quando, acho que é na Guerra dos Clones, quando eles estão lá, o senador, tá todo mundo seria mais ou menos uma, como é que fala que esse prédio tem aquela sacada? Eles estão numa sacada e tem aquele tanto de tropas subindo naquelas naves triangulares, e essas naves triangulares indo para a guerra. Aquilo é Orion. Aquilo é inspirado em Orion. E em vez de soldados e os clones, são soldados dracos e reptilianos, entrando naquelas naves gigantescas triangulares para a guerra. E houve-se o quê? Pelo que eu aprendi, pelo que eu entendi, numa luta, numa incursão em Sirius, porque o espaço é trânsito total, constante. Um sai de um lugar, outro sai de outro. Quando você imerge no espaço neutro, que eu falei na série dos piratas espaciais, você está suscetíveis a encontrar esses grupos de extraterrestres, que chamamos de piratas espaciais. Então você sai de uma constelação, você tem um espaço meio que neutro, e depois, se você sair da galáxia e ir em outra galáxia, aí você vai pegar um espaço neutro extremamente barra pesadaça, muito barra pesada. Que aí você vai sair da borda galáctica e entrar no espaço neutro. Mas existem alguns espaços, chamaremos de bolsões, de espaços neutros dentro da própria galáxia. Então,
em incursão de guerra, essa nave na qual Akar e outros generais estavam comandando para Sírios. Então ela foi sabotada, essa nave draconiana, por Dracos dentro desta nave. Onde eu digo para vocês que o dominador, o dragão vermelho, Jeová, ele, de uma certa forma, quando criou este mundo baseado numa versão miniatura, minimalista dos reinos e mundos draconianos, reinos dracos e reptilianos, o ser humano ele age muito parecido com os dracos e os reptilianos. Isso em compensação do complexo R, na qual o ser humano é controlado. E nessa sabotagem, essa nave draconiana, cai em um planeta de Sírios. Um planeta na constelação de Sírios. Sim, uma constelação muito forte também. E cai em quê? Em um planeta felino, de seres de origem que aqui chamamos nessa terra de felinos, lá em Sírios. Pois bem, esta nave, tendo esta queda, muitos dracos e reptilianos pereceram, morreram na queda da nave, sobrando-se muitos em combate naquele planeta, muitos dracos feridos e doentes, porque, não vou dizer doente, mas em estado fraco, enfraquecidos, foram mortos. Mortos mesmos, porque eles abriram um combate com esses felinos, nas quais, em seus planetas, lá, eles receberam, digamos, uma visita surpresa. E chegando-se lá, esses dracos, lutando, muitos morreram, como havia dito, e um grupo se deu por vencido, pois dracos sabiam o que faziam. E os felinos deste planeta também tinham em suas mãos uma grande moeda de troca com Orion. Esses draconianos foram aprisionados, mas na classe que podemos dizer de centenas, mas centenas de dracos. Ou podemos ressaltar que, juntado com reptilianos que vão embarcados nas naves, chegando na casa dos milhares. Eis que aí esse planeta de felinos tinha uma moeda para barganhar com Orion, que dracos haviam tomado muitos mundos em Sírios, destruído, capturados e feito muitos sirianos de reféns e muitos felinos de reféns. Orion não abandona seus filhos, porque Orion é uma constelação, uma região, aonde podemos dizer que Orion preza pelos seus, como tem chamado os seus de volta. E o que acontece? Há-se a comunicação entre essa civilização felina, que não é amiga dos canídeos de Sírios, e que nos outros seres de Sírios, como os aviários, também não é amiga. Felinos do cosmos, eles são bem frios, são bem analíticos, eles não agem por fúrias ou emoções, assim, digamos, não vou dizer emoções, que seres extraterrestres não têm emoções, mas não agem em estado de... É diferente. Poderíamos classificar os dracos furiosos, muito agressivos, e esses eram extremamente cautelosos, esses felinos. E eis que existe sim podemos chamar uma imperatriz, porque dentro dos mundos felinos existe sim imperialismo. Lembra que algumas pessoas, eu disse que um dia eu iria fazer um vídeo sobre os felinos, voltar a falar sobre os felinos, e que dessa vez eu não iria poupar os felinos, porque eu havia feito um vídeo sobre os felinos, nas quais até vou explicar para vocês, mas eu não iria poupar. Até uma amiga nossa, Miriam, falou: poxa, fala a verdade. O que você tiver que falar, fala, não esconda. Se tiver que expor os felinos, exponha, porque eu tenho pressentimentos muito estranhos desses seres. E não é bem assim como você fala, não. Então o que acontece?
existia uma imperatriz chamada Ishtar. Ishtar seria um ser extremamente frio e calculista. E entrou em comunicação e entrou em o quê? Entrou em negociação com Órion, exigindo a Órion que Órion devolvesse muitos dos seus felinos aprisionados em guerras estelares e que Órion devolvesse a soberania de alguns planetas sirianos conquistados por civilizações em Órion. Órion assim o fez, entrando em o quê? Negociação. E Órion exigiu que todos os orianos, não só desta nave, o jogo, a negociação é muito maior, falando-se de seres cósmicos, que todos os seres de Órion, todos que estivessem sob domínios cativos em Sírios, que esses felinos pudessem, de uma forma como que diplomata, entrasse em contato com outros para a liberação. Então seria interessante para Sírios, para que Órion desmarcasse alguns planetas sirianos, dando a soberania desses planetas para Sírios. E Sírios assim o faz. E é entregue esses o quê? Esses orianos, todos esses orianos são entregues a Órion. E existe um acordo que Órion faça um trabalho de regeneração, porque eu disse para vocês, existem duas bandas de energia em Órion. Existe aquela pela qual é originário, Akar é originário, junto daquela nave, e uma outra, por exemplo, como o planeta Safira, é outra frequência. E houve-se o quê? Acordos aonde esses dracos e reptilianos, de comum acordo, não voltariam mais para esse planeta na qual eles habitavam antes. Os dracos, eles têm algumas coisas que podemos chamar de condutas ou códigos de honras. E uma vez derrotado, você já viu aquela cultura dos samurais? Lembra da cultura dos samurais? Os chineses, os japoneses cultuam os dragões. Você vai ver serpentes, você vai ver prédios monumentais, edifícios, templos, tudo em culto à serpente ou aos dragões. E esses códigos de honras que você encontra muito nessas artes marciais, elas vêm justamente dos códigos draconianos. Este mundo é controlado por dracos e reptilianos. E, por exemplo, esses draconianos vencidos, a planetas como Akar de origem, eles não têm honra. Eles não têm honra. Mas Órion em si é muito mais complexo do que se é dito aqui. E a outra banda de Órion, que é controlada por Elohims, que são, já falei para vocês quem são os seres Elohims. Os Elohims intercedem muitas batalhas e guerras. Às vezes, planetas dracos querem invadir o outro planeta. Dracos querem combater o outro, e quando eles vão travar guerra iminente, eles vão consultar como que se fosse um oráculo os dracos Elohims. E os Elohims intercedem, mostrando a eles se é vantajoso ou não essa guerra lá em Órion. Eu falei sobre isso, se eu não me engano, na série dos Piratas Espaciais. E o que acontece? Os Elohims de Órion decidiu que esses outros orianos, todos esses outros, fossem repatriados, digamos dessa maneira para você entender, em Órion. Fossem repatriados em Órion. Ou seja, colocados de volta em Órion, mas na banda, digamos, benevolente. Aquela que não quer tretar com ninguém. E o que acontece? Eu fico vendo o estado dos Elohims. Os Elohims ficam parecendo que, sabe aqueles pais que ficam intercedendo um filho
quer algo, fica batendo em todo mundo, meteu cacete, quer tomar os trem do irmão, e tem um outro irmão que já é pacífico, aí tem um irmão que ele luta, ele conquista as coisas, ele é muito mais próspero, muito mais inteligente, muito mais evoluído, aí o irmão que ao contrário quer bater, tomar e forçar o outro, aí os pais ficam intercediando. Ora, é mais ou menos assim com os Elohims. Eles ficam intercediando essas energias conflitantes dentro da constelação de Órion. Então Akar e tantos os outros estão em naves espaciais. Eles estão hibernados em cápsulas de uma tecnologia extraterrestre extremamente impensável pela humanidade. E eles estão o quê? Eles estão hibernados, desfragmentados energeticamente, e esses fragmentos estão, por exemplo, no meu caso, um na Terra, que sou eu, e os outros que eu posso afirmar para vocês, eu sou o último fragmento. O fragmento mais difícil, mais fraco. Os outros mais fortes já retornaram, regressaram a Akar, restando apenas o meu conseguir. Para que assim meu eu superior ele se recobre desse estado de hibernação e tome em si um novo estágio cósmico, para poder ajudar esse lado dessas civilizações e planetas em Órion a ir embora, a saírem do sétimo universo, que o sétimo universo é um universo de banimento. Essa é uma história sem romantismo, essa é uma história sem contos de amor, porque isso no universo não existe. O universo é um outro estado, se podemos dizer emocional. Não existe essa poesia, né? Minha imperatriz, meu imperador que eu amo tanto. O meu príncipe encantado. Tem pessoa que acha que quando morrer vai voltar o príncipe está esperando, o marido está esperando. Isso é muito falha humana ainda. Agora eu quero contar algo para você. Essa é a verdadeira história. Nua e crua. E tem muito mais detalhes dessa história. Meu mentor indiano, sabendo da história de Akar, ele conversou comigo e disse, olha, o ser humano é muito emocional. O ser humano adora um conto de amor, tanto que existem aí livros, depoimentos, canalizações de amor cósmico. Mas um amor cósmico, essa coisa apaixonada entre um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher aqui da terceira dimensão. Coisa que não existe dessa forma no universo. Isso é um estado pleno de ignorância, extrema ignorância. E ele disse para mim, olha, você vai usar uma grande arma, o sentimentalismo. Você vai usar o sentimentalismo e essas pessoas elas vão cair no sentimentalismo nas quais traem elas mesmas. E ele me explicou o plano. Ele me explicou o plano. Mas vamos dar uma pausa aqui nessa história para continuarmos ela depois. Quando eu conheci Fabiana, que nós fomos morar juntos, nós casamos no papel legitimamente. E era meu sonho dar o meu sobrenome a ela. Era uma coisa meio que egoísta, né? A mulher tem meu sobrenome, é minha. Mas é porque eu era apaixonado demais, ainda sou. Aqui o boneco da terceira dimensão é louco por ela. Né, meu amorzinho? É isso aí. Fabiana, fui conhecendo-a com o passar do tempo. Fomos conversando. E quando eu estava na igreja, Fabiana me contou uma história muito intrigante. Fora que a mãe dela já contava as coisas dela. Fabiana, quando era criança, aproximadamente os seus 6 anos de idade, Fabiana começou a ter um distúrbio neurológico. Fabiana começou a ter o que a medicina chama de ondas lentas. Minha sogra dizia que Fabiana parava no tempo, ficava olhando para um lugar, como se ela estivesse numa outra
realidade ou num outro mundo, ou numa outra percepção. Às vezes, Fabiana, vai pegar, minha própria sogra usou o próprio exemplo. Fabiana, vai pegar aquela escova para a mamãe pentear o cabelo. Fabiana ia pegar. Quando a minha sogra via que ela demorava, chegava, a Fabiana estava com a escova, olhando para a porta, olhando para a janela, longe, sem piscar, assim, longe. Minha sogra começou a ficar muito preocupada com isso. Minha sogra começou a ficar muito preocupada. Na escola, Fabiana sentava e ficava olhando para a janela, e ficava olhando longe. Não interagia com as crianças, não interagia com ninguém. Ao contrário do irmão e da irmã dela, que eram crianças hiperativas, brincavam, eram normais, e Fabiana sempre nesse estado parado. Uma vez a minha sogra disse que elas estavam reunidas na casa de uma das irmãs dela, e cadê Fabiana? Saíram para fora, à noite, Fabiana estava do lado de fora da casa, parada, olhando para uma árvore, estática, olhando para uma árvore. Então Fabiana começou, minha sogra, a ir no hospital, começou a fazer eletros. Fabiana disse que a minha sogra tinha uma caixa só daquelas fitinhas de eletro, não era, Fabiana? Era uma caixa. Cheia tirava eletro da cabeça. Né? Eletro da cabeça. Minha sogra, no desespero. Fabiana chegou a tomar remédio quase próximo ao Gardenal, Fabiana? Sim, era remédio controlado. Né? Remédio controlado. Isso. Minha sogra procurou o Dr. Hans. Para quem não sabe, o Dr. Hans em Uberlândia fica no bairro Santo Inácio ou Jardim das Palmeiras? Eu acredito que lá é Santo Inácio. Ainda é Santo Inácio? Acho que é. No Santo Inácio, se não for Santo Inácio, eles mudaram. Eu acho que eles trocaram. Eu acho que eles cancelou esse nome de Santo Inácio e colocou tudo, unificou Jardim das Palmeiras. Mas é um ou é outro. Dr. Hans é um quarteirão. Vem pessoas do Brasil inteiro aqui em Uberlândia e vem pessoas do exterior fazer cirurgias espirituais com o Dr. Hans. Depois de uns certos anos, Fabiana tomando remédio, fazendo eletro um atrás do outro, Fabiana passou pela cirurgia com o Dr. Hans. Lá, minha sogra preparou, colocou roupa de cama branca, Fabiana? Era, limpa, branco. Né? Vestiu você de branco. E você passou pela cirurgia espiritual naquela noite. E no outro dia você tinha características de quem realmente havia sido literalmente operada, não era? Não Seu pai, você teve teus cuidados, você não conseguiu se levantar. E foi seus cuidados como de uma cirurgia. Isso havia sido já explicado pelo Dr. Hans, né? Que é o espírito que incorpora lá no médium que faz a cirurgia. Então eles fizeram essa cirurgia espiritual nela. E a Fabiana voltou ao normal, Fabiana? Deixou de ser maluca, doida? Acredito que sim, né? E isso. Aí logo depois eu continuei ainda tomando remédio um tempinho, minha mãe voltou pro médico, e aí fazendo o eletro, deu mais nada. Já não deu mais nada. E ele, no entender do médico, achava que era o remédio que já estava fazendo efeito. Só que o remédio era controlado. E aí então, parou? Parei. Eu tinha uma dúvida. Falei, Fabiana, posso te perguntar uma coisa? Lá no casamento, né? Meados do nosso casamento, a gente está junto desde 2000. Eu falei assim, olha, o que aconteceu? Você consegue lembrar das coisas que você vivenciava ou ouvia? Porque sua mãe fala que você parece que você estava em outro mundo. O que era, Fabiana? E Fabiana me relatava, você quer relatar ou eu falo? Não, pode falar. Você. Fabiana me falava assim, Marcelo, eu via um dinossauro cheio de chifre, cheio de espinhos na cara, com a boca de dinossauro. Ele aparecia no ar a cabeça dele. E ele falava, minha filha, nós vamos trazer você para casa ainda. Você vai voltar para casa ainda. Eu ficava assim. Ele falava que era seu pai. Né, Fabiana? Ela falava. E ela falava que sempre ela via, era um rosto... Era grandão, Fabiana? Era grande. Era bem grande. Pra o olho dele tinha fenda. Sim. Então ela falava isso pra mim, eu ficava encucado, né? Nossa, mas... Ela falava assim, o que ela tinha como referência era um dinossauro com chifre. E falava pra ela, quando ela era criança. E nesse episódio da árvore,
O que estava acontecendo? Você estava conversando com algum ser, Fabiana? Sim, tinha um ser lá, tava todo escuro, né? Não dava pra ver o ser que era, mas ele tava falando comigo. Conversando com você. Isso. Alto? Eu ouvia ele, né? Ele conversando coisas com você, quando você era pequena. Isso. Aí eu ficava assim, poxa, mas pai dinossauro? Eu não tinha conhecimento de despertar de consciência. Aí ela sempre fala, Marcelo, eu sempre via ele. Era um rosto grande de um dinossauro com chifre, cheio de espinhos. E ele falava para mim, filha, nós vamos voltar. Filha, você vai voltar para casa, nós vamos trazer você para casa. Beleza. Até então, eu ficava encucado, né? Achava, pô, demônio, é espírito maligno, porque nós pertencíamos a uma religião, uma igreja. Passado-se o tempo, nós casados, né? Estão bicho andando em mim aqui, pô. Nós casados, e Fabiana falava pra mim. Peraí, tô me incomodando. Fabiana falava pra mim. Olha, eu tive um sonho muito lúcido esta noite. Eu falava, que tipo de sonho? Eu sonhei, que eu estava num campo e tinha uns lagartos gigantes. Esses lagartos gigantes olhavam para mim, sorriam, ela falava que o doente vinha de fora a fora, né? Assim, né? Com a orelha na outra aqui, né? Isso. Eram muitos. E eles ficavam rindo para mim. Era um campo enorme. E eles falavam para mim, corre. E eu corria. Só que eles ficavam lá rindo. E quando eu via, era tipo só, Era 3 passos. Eles me catavam e me agarravam. E nós rolávamos nesse gramado. E como você era, eu não conseguia me ver. Aí eu falava, poxa, a Fabiana está sendo muito atormentada por demônios, por espíritos malignos. Por espíritos malignos. Aí o que aconteceu? Ela começou a ter isso constantemente, esses sonhos. Teve um que ela... Conta aquela que você viu todo mundo correndo. Conta igual você contou pra mim. Que você viu... Fala alto. Então, desde sempre, eu sempre tive sonhos com seres diferentes. E eles, assim, diferentes. Eram lagartos. Mas na época eu não sabia, né? Então eu achava que era coisa ruim, né? Espírito ruim. Espírito ruim. E aí, eu já estando com você também, eu tive... foi muito real. Eu estava como se eu estivesse num lugar... não é um barracão, porque tem pilares altos assim, que sustentam o teto, mas é aberto, entendeu? É todo aberto, parece grande. Um salão gigante. Mas tinham vários pilares. Mas tem pilares bem largos, assim, grossos. Coisa de uns 2 metros assim, de largura, e vinham até o teto, assim, altíssimo, e sustentava, aqueles pilares sustentava o teto. E aí eu vi muitas pessoas correndo. Humanas, todas correndo, gritando, as pessoas desesperadas, correndo. E aí eu me escondi atrás de um desse pilar que estava lá, né? E quando eu virei, que eu me olhei pra frente assim, aí tinha um ser que é um lagarto imenso. Imenso. Eles são enormes mesmo. E esse lagarto, ele chegou, o rosto dele assim, bem próximo do meu. Encarando você assim de frente. Isso. E fez assim. E aí aquela, eu vou falar bufada, mas não foi baforada. Uma baforada, mas no sentido que eu não sei explicar. Essa baforada dele foi tão forte que ela veio quente no meu rosto. Ela veio aquele mormaço. E você tava com medo? Na hora, não. Mas eu olhei pra ele, não era medo. Você olhou dentro do olho dele? Do olho dele. Os Como olhos era o olho dele? Era fendado e era vermelho. Vermelho e fendado? Era. E aí ele era um verde, um tom escuro. Verde escuro? Mas era verde, era bem escuro. Era bem escuro.
assim, parecia ser escuro, porque... Por causa da tonalidade do lugar, isso, né? Tava porque tava tampado, não tinha luz. Isso, então, dependendo... Mas tinha só ele ou tinha mais outros lá? Acredito que tinha mais. O povo tava tudo gritando, tudo desesperado? Todo mundo correndo. E você viu o que eles estavam fazendo com as pessoas? Não, eu não vi o que eles fizeram, mas eles estavam correndo atrás das pessoas, caçando. Caçando Me humanos? deu uma impressão... Parecia o filme do Predador, então, uai? Isso, parecia uma caçada, exatamente. E aí, quando ele me deu essa baforada assim no rosto, né? Eu olhei pra ele e ele olhando bem no fundo do meu olho, aí eu voltei, porque eu acordei aqui na hora, né? Fabiana tinha uns 24 anos de idade, era bem novinha. E ela me contava, eu falava, nossa, a gente tem que orar mais, a gente precisa buscar mais a igreja, a gente está muito obsediado, né? E a Fabiana começou a sonhar demais com esses seres. E aí eu comecei a ficar preocupado, falei, poxa, o que está acontecendo? Lagartos, isso aí é tudo demônio, seres demoníacos, e eu nada, só na igreja. Oh, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, estudando igual louco, e a Fabiana, não vou estudar nada, isso aí, e o Laís tem que estudar, tem que ler o livro todo dia, a Fabiana não lê nada. Até o dia que apareceu aquele ser vermelho na cozinha. Aí foi que eu fiquei muito mais preocupado ainda. Sim. Ela... Só um segundo. Só para mim complementar, eu tive uma experiência que foi aquela experiência das moças. Fala. Porque essa experiência, ela deixou bem claro para mim, na época, o que eles são aqui. O que eles... da forma que eles agem aqui, porque se camuflam como humanos, né? E aquela experiência que eu tive, ela foi muito clara pra mim, muito clara, que eles se camuflam. E essa experiência, antes do vermelhão, um pouco antes, certo, eu tive essa experiência que eu tava como se tivesse uma casa nossa, que era a nossa casa, na floresta. E essa casa, ela tinha alguns pinheiros, não, eram muitos pinheiros. Pinheiros, aquelas árvores gigantescas, sim, né, que vão até lá em cima. E essa casa era única, a nossa casa, e tinham vários pinheiros ao redor dela. Sim. E então, eu vi, atrás de um desses pinheiros, 2 lagartos enormes, grandes. Eles estavam olhando, porque eu vi o olho deles brilhar, assim. Eles faziam assim com a cabeça, como se estivesse atrás do pinheiro, sim, que o pinheiro também já era todo escuro, né? Então eu via muito o olho dele brilhar. E eram 2 lagartos. E aí eu fui chegando perto desse pinheiro, e aí eu mentalizei e falei pra eles assim, eu quero ver vocês. Quando eu falei isso, fez algum barulho atrás de mim, que eu olhei para nossa casa, eu voltei o olhar pro pinheiro e tinha 2 moças. Eu achei muito incrível isso. Tinha 2 moças lindas, assim, novinha, parecia ter uns 16, 17 anos. Na minha frente elas estavam rindo pra mim. Então, ali eu entendi, sabe, a forma que eles fazem para se mostrar para as pessoas, certo, né? Camuflando como humanos, né? Uhum. E foi essa experiência, eu achei incrível na época. E quando aconteceu da Fabiana ver o Draco vermelho, né? Que eu achava que era o demônio. Agora o próprio Satanás está dentro da minha casa. Foi tenso, foi muito tenso para mim. E ele apareceu para ela lá com a mão, né? Eu lembro dela descrever, estava assim, Fabiana? Sim, com a mão no rosto. Fabiana diz, Marcela, as garras, as unhas dele eram um trem desse tamanho, assim, ó. Era gigante. Preto, né, Fabiana? Isso. Tinha veias os braços dele assim, Fabiana, ou não? Tinha. Era vermelhinho? Vermelho. Parecia uma Ferrari. Vermelho, exatamente. Assim? Bem vermelho. Diz a Fabiana que a mão dele era bem maior do que o rosto, né? Dele. Tampava, né? Ela cobria bem. E a voz dele era bem grossa. Tipo assim, não é? Aquela voz... Grave, extremamente grave. Forte. E como é que ele estava? Ele estava como se tivesse... Eu entendo que... Eu acredito que ele era maior do que aquilo que ele estava me mostrando. Ali ele se fez caber dentro ali para você vê-lo, né? Ele se fez caber dentro da cozinha. Mas na hora que eu vi ele, eu tive essa impressão que ele era muito maior do que aquilo. Só que ele se fez daquele tamanho. Você vê-lo no contexto e aí dele. Ele estava encostado, como se tivesse encostado, que você encosta em algum lugar, né? Ele estava encostado no fogão, e o fogão era bem pequenininho. Então, deu a impressão que ele estava encostado no fogão,
mas assim, escorado com as mãos, né? A mão assim. A outra mão dele tava como se tivesse cruzado. Assim? Isso. Assim. E ele segurando o rosto dele, né? E ele chorando. E aí eu percebi, ele tem um chifrão enorme para trás. Para trás, assim. Isso, os chifres dele eram brancos, tá? Branco. E era para trás, assim, aquele chifrão. E ele com a mão assim, então foi tão impressionante. Não deu para reparar se tinha asa encolhida atrás das costas dele. Reparei, porque ele estava assim, cabendo lá, mal cabendo, digamos, mal cabendo. Mas assim, quando você vê um ser assim, é tão estranho, porque eu sabia que ele tinha um rabo, mas é tão estranho que o que me impressionou mais nele foi a mão dele no rosto dele. Então eu não consegui olhar ele por inteiro, entendeu? Te impressionou Naquele a mão. momento foi as mãos, a unha dele praticamente era do tamanho do seu dedo. Era do tamanho do dedo. Preta e grossa. Preta e grossa. Pretinha a unha dele. Então aquela coisa assim, que você vê um ser com a mão na... Você acha que ele tampou o rosto para não te assustar? Para mim não assustar. Para você não ficar em pânico? Sim, como se certeza. você pudesse ver ele, os olhos, É porque nós éramos crentes, né? Nossa, eu era fanático. Então, se eu visse ele da forma real dele, com o rosto dele, ele já estava em forma dele, já me assustando. Se eu visse o rosto dele, eu ia manifestar ali, sair da minha casa em nome de Jesus, eu não ia escutar, né? Então ele fez algo que eu ficasse impressionada. O que é? Ele chorando, porque eles não têm emoção não, viu, pessoal? Isso aí foi algo ele fez uma interpretação para você entender o estado energético dele. Para aquilo ficar dentro de mim. Marcar você por dentro. Isso. Por que um ser, tipo o capeta, o demônio, estaria na minha cozinha chorando, né? Por isso é aquele ser aquela série O Fim da Infância, isso. Childhood's End. Parecia aquele capetão lá. Tipo o Hellboy mesmo, tipo entendeu? Bem assim, exótico. Você não sentiu medo dele? Não senti medo. Eu fiquei paralisada, né? Ali eu fiquei sem reação, sem saber porque ele estava chorando. E a Fabiana tinha essas experiências, o Marcelão, glória, glória, aleluia, amém, meu pai, glória, aleluia. A Fabiana ia na igreja arrastada. Era arrastada. Porque eu forçava, porque eu bati o pé, se eu vou, minha família inteira vai. Era assim? Né? E a Fabiana tinha essas experiências e eu ficava meio encucado. E ele falava que estava demorando demais, estava demorando muito, mas ele demonstrou aquele choro. Ele queria que algo acontecesse e que estava sendo muito demorado de vir acontecer. Demorado, exatamente. Aí eu tive o contato com os Colupes, que está no vídeo Relatos de um Contatado no Chamados a Despertar. Lá eu explico como foi o contato com os Colupes e como foi o processo. E quando eu falei para a Fabiana que existiam seres reptilianos, alienígenas, porque até então ela não tinha consciência que aqueles seres que ela via, achava que eram espíritos, né? E que aqueles espíritos eram seres demoníacos, seres do mal. Que ela falava de uma certa forma que eles eram um tanto quanto sarcásticos, irônicos e agressivos. E ela teve muitas experiências, mas muitas experiências que nem convém falar aqui. Beleza. E o Marcelo achando que a mulher estava sendo obsediada, bonita demais, capeta, os demônios estavam tudo doido nela. Tive o contato com os Colupes. Quando os Colupes me revelaram minha origem Draco, eu caí em depressão. Foi forte superar isso. Está relatado no vídeo Relatos de um Contatado. Foi muito difícil. Porque a minha mente, na minha visão religiosa, eu ia ser igual Deus, o Deus Mormon. Ele é alto, uns 2 metros de altura, branco, a pele branca como a neve, tão branca que ela reluz, ela se brilha por si só, cabelos compridos e brancos como a neve, e olhos claros, azuis ou brancos. É o Deus Todo-Poderoso que os mormons adoram. E quando me mostraram que eu era aquele ser com chifre, espinho na cara, aquele ser com asa de morcego, aquele ser com aquelas garras, com tudo cheio de escama, eu realmente foi difícil. Foi fácil, não. Você baqueou, né? Baqueei. E o que aconteceu? Foram passando esse tempo e eu fui progredindo. Os Colupes me ajudaram muito, mas muito mesmo, vocês não têm noção.
Se não fosse por eles, nem o meu mentor indiano conseguia me ajudar mais. E o que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês, há 2 vídeos atrás, ou 3 vídeos atrás, quer dizer, que Fabiana foi tirada da nossa casa e levada numa nave? Que ela voltou em estado de pânico? Porque, na realidade, os Colupes foram reverter o processo de cirurgia feita pelo Dr. Hans. Porque mexeram nela, então ela precisava de estar do meu lado, precisava estar junto de mim. Então os Colupes a levaram do nosso quarto, na nave, e trouxeram de volta. E ela veio em estado de pânico. Como se algo muito perturbador e chocante estivesse mexendo na mente dela. Pois bem, depois disso, ela começou a ter algumas reações muito lúcidas. E os Colupes, eu apresentei os Colupes, ela pegou na mãozinha deles, e eles começaram... Você lembra quando você pegou na mãozinha deles, né? Lembro. Foi esquisito, né? Você, para quem nunca tinha pegado no ET, assim, tocar. Beleza. Fabiana, então, começou nas meditações a ficar expert em meditar. E Fabiana chegou em mim e disse, olha, eu tenho algumas novidades para vocês que os Colupes estão me mostrando, me ajudando a entender. Você se chama Gabriel, não chama? Falei, chamo. Eu me chamo Fernanda. A minha eu maior é Fernanda. E eu sou draconiana. Por isso que muito antes de você entender por que aqueles seres répteis apareciam para mim, que eu era sempre procurada por eles, que aquele ser vermelho apareceu para mim, eu sou draconiana. E eu sou de uma espécie branca. E eu mesmo, e os Colupes meditaram, tipo assim, um triângulo. Eu, Fabiana e os Colupes meditamos e eles fizeram todo o download na mente dela em comum comigo, mostrando toda a história dela. Porque Fabiana tem algumas coisas que acontecem com ela, que geralmente ela está andando na rua, uma pessoa do nada, um bêbado, chega nela e começa a falar que odeia ela, que ela é uma vagabunda, que ela não presta. Numa empresa que ela trabalhava aqui, uma pessoa chegou nela do nada, um entregador de um caminhão, chegou, começou a xingar ela tudo. Você lembra, Fabiana? Nossa, todo mundo ficou assim, ué, o que está acontecendo? É como se um outro ser tomasse com essas pessoas e chegasse em você e começasse a te atacar, não é? Ele estava descarregando o caminhão, a gente estava em horário de almoço, todo mundo conversando. Do nada, o cara, ele veio em direção com um olhar totalmente diferente, não era uma pessoa normal. E aí ele começou a me xingar, mas de altos palavrão, viu? É palavrão mesmo. E isso é comum. Isso. Isso não é só uma ou duas vezes que acontece. Isso é direto. É direto aqui que na acontece. porta mesmo, os meninos assustou com aquele cara ali na Teve rua. um dia eu corri atrás de um cara com um pedaço de pau, que se eu pegasse ele, eu tinha arregaçado ele no meio. Porque o cara cismou com a Fabiana do nada, mas queria fazer mal pra ela aqui na porta. Você lembra, Fabiana? Ele veio, ele chegou até aqui no portão, e aí quando ele te viu, ele saiu correndo. Isso. Então acontece umas coisas muito estranhas com ela. E Fabiana começou a descobrir que ela viveu em outra vida na França. E os Colupes foram mostrando para ela que ela é uma reencarnada na Terra da Segunda Guerra Mundial. Que ela era uma francesa, casada com família. Porque Fabiana sempre tinha insights de avião explodindo, coisas explodindo onde ela estava. Até o calor você falava que sentia, não era? Isso. De repente ela estava aqui, o que foi, Fabiana? Ah, peraí, veio uma coisa na minha cabeça, eu senti isso, eu vi assado. E nomes, começaram a aparecer nomes de origem francesa. E a gente começou a meditar e os Colupes foram confirmando e mostrando. E nós chegamos à conclusão com os Colupes que Fabiana é uma reencarnada da Segunda Guerra Mundial que encarnou no Brasil. É um daqueles espíritos que vieram encarnar no Brasil, remanescentes de mortes que se desencarnaram na Segunda Guerra Mundial. Mas foi muito lúcido. Ela lembrou do marido, dos filhos, né? Tinha um bebezinho no braço, que era um filho seu, não era? Isso, tinha uma criança de braço. De braço, né? Então Fabiana começou a lembrar de coisas, isso porque os Colupes destravaram, eles reverteram o processo que o Dr. Hans fez na mente dela, começou a vir tudo à tona. Ela mesma fala, imagina se minha mãe não tivesse feito a cirurgia, o que eu não seria? O que não iria acontecer?
a mediunidade, a paranormalidade que iria acontecer, não é assim? Então começou a vir tudo isso. Vocês estão vendo uma outra realidade agora. E começaram a se mostrar mais detalhes, e Fabiana começou a trazer segredos dos magos negros. Ela falou, olha, eu tenho uma ligação com magos negros, assim, 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 assim. E eu consultava os Colups, meditava, e ela trazia informações de sair do planeta. Esse conceito de sair do planeta, primeiramente veio com ela. Depois os Colups apoiaram, desta forma de desprender do planeta, porque quem trouxe, digamos, o modo operacional, primeiro foi a Fabiana, com os conhecimentos astrais que ela possui de estar lá presa com os magos negros. Então ela tinha muitas informações fortes a passar. Mas isso, eu nem pensava que um dia eu estaria na internet. Isso era uma coisa particular, somente nossa, minha e dela. E para os nossos filhos. Não para divulgar para ninguém isso. Pois até então eu sempre afirmo que a jornada é solitária e assim nós seguimos firmemente. Firmemente. Pois bem, voltando ao meu mentor indiano. Meu mentor indiano falou, olha, você vai pegar a história de Akar e você vai fazer uma história de amor com aquela soberana felina e vai ser uma coisa muito maravilhosa e fantástica. E você vai criar uma historinha de amor entre Akar e a felina de Sirius. E para ficar mais bonito, para ficar mais sensível, mais bacana, você vai colocar a tua esposa na jogada. Eu cheguei na Fabiana e falei para a Fabiana, olha, eu vou fazer isso assim, assim. Ela ficou extremamente chateada. Mas ela falou, olha, se esse é o modo que por agora é correto, tudo bem. Tudo bem. Até ajudo. Ajudo a esses nossos amigos e irmãos cósmicos a saírem desse engodo que está acontecendo agora. Pois bem, o meu mentor me orientou, e quando eu estava gravando, né, e eu estava gravando do lado dele, né, aí ele põe mais emoção. E naquele momento nós dois estávamos lá. Não, mais emoção, Marcelo, mais emoção. Põe mais drama nessa história. Meu mentor, ele era trollador demais nesse ponto espiritual. Eu fiz um vídeo e coloquei, era podcast. Eu não aparecia, não. O pessoal não via minha cara, não. Era podcast, era só narrado. Porque eu não tinha interesse de aparecer, sabe por quê? Porque eu não tinha interesse por ver minha cara, porque eu ia cascar fora depois que o capitão das galáxias fosse para o brejo. Aí na hora que ele fosse, eu ia desaparecer mesmo, eu ia terminar o canal, excluir o canal e cascar fora. Então eu só gravava áudio para o gravador aqui, o celular. Meus amigos, naquele momento, não sei que lá, não sei assado, né? E punha só um fundozinho de imagem e enviava só a voz. Eu não gravava assim, gesticulando, mostrando claramente para vocês, não, porque até então era só minha missão e tchau. Fui. Meus amigos, mas o povo gosta mais do sentimentalismo. O ser humano sentimental. É por isso que os seres mandam essas canalizações. Olha, nós iremos salvar vocês. Aquela coisa meio poética, sabe? Aquela coisa dramática de esperança e a humanidade cai bonitinho. Cai bacaninha mesmo. E deu certo. Rapaz, comecei a chamar mais atenção do que o tal do Capitão das Galáxias com a linda história apaixonante de Akar e Ishtar. Alguns haters começaram a achar essa história estranha, mas os caras eram muito ruins. Ah, mas Ishtar tirou do livro. Não, existe. Existe. É um ser cósmico. Existe. Só que os caras são ruins. Eles não têm mediunidade, paranormalidade, conseguem sentir energias. Nada. São muito ruins. E eu comecei a fazer esse trabalho poético. E muita gente começou a vir para o meu lado. E aí eu dava uma misturada de dracos, reptilianos, e utilizando muito isso como, eu posso dizer para vocês, como uma carta na manga. E estava dando certo.
E estava dando certo. Só que eu não sabia que os meus mentores estavam tramando algo para mim. Eu cheguei a despedir de algumas pessoas que depois se tornaram haters, que dia 14 de dezembro de 2016, eu havia começado Chamados a Despertar no dia, se não me engano, 4 de abril de 2016. Em 14 de dezembro de 2016, o tal do capitão já tinha ido para as cucuia. O reinado dele durou 4 meses. Se eu não me engano, 4 ou 5 meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Foi mais ou menos até setembro. Fiz um pouco mais do trabalho e comecei a preparar a minha retirada, literalmente, da internet. Bom, pessoal, nós estamos sendo parados aqui pela chuva. Já é a terceira vez que começa a ameaçar uma chuva brava. Eu retiro o notebook, eu vou pra lá, levo o fundo. Aí na hora que tá chovendo, na hora que eu tô lá, que eu vou armar aqui, para de chover, que é melhor pra gravar. Aí lá vai eu trazer de novo. É porque respinga. Já é a segunda vez. Aqui respinga em nós aqui, mas nós todo mundo aqui, chove aqui dentro. Vamos ver se a Fabiana tá assim, não, mas você tá parando pra gravar hoje, hein? Tá difícil, Nossa, né? já parou várias vezes. Por causa do tempo. Então se chover aqui, nós tem que cascar fora. Mas voltando ao que eu tava falando, eu tava preparando a minha retirada da internet. Por isso que no começo eu não apresentava a cara. Eu apenas fazia podcast. Podcast é só um áudio e pronto. Muitas pessoas que hoje praticamente 5% me acompanham, do começo via que era áudios. E eu estava já preparando, tinha algumas pessoas que eu já tinha dado a data, tal dia estou cascando fora, não vou mais continuar, eu vou deletar o canal. O cara já tinha caído mesmo, já tinha cumprido a minha missão. E aí o meu mentor indiano chega em mim e começa a conversar comigo, que eu estava sendo preparado já, que eu estava com a mão na massa para fazer um outro tipo de trabalho para eles. Trabalho esse que seria mais penoso, mais árduo, mas que eu estava preparado para tal. Será que não vai ter que sair? Acho que tá não, vamos para lá. Vamos para lá porque agora o trem Manu mesmo não vai parar mais não. Agora vai a noite inteira, nós vamos mudar de canto. Daqui a pouco nós voltamos. Bom, pessoal, a gente deu uma mudada de lugar, porque senão a gente não dava conta de gravar não, né, Fabiana? Tá difícil. O pau tá quebrando, agora nós estamos em outro lugar de casa, né? Tanto que tá diferente a luz, né? Tá até olha lá, o universo tá balançando atrás de mim, ó. Orion, que chique, hein, ó. Mas, pessoal, agora eu estava falando para vocês, eu estava já preparando a minha saída da internet. Opa, deixa eu só pôr minhas pernas aqui. Ai. Estava preparando a minha saída da internet. Por isso que, a princípio, eu fazia podcast, para ninguém ver minha cara, para ninguém não me conhecer. E olha que o povo pedia para mim aparecer. Queria ver como é que eu era, né? O pessoal achava que eu tinha chifre, espinho na cara, meus dentes eram de presa igual vampiro. Você lembra fantasiar povo armado? Eu lembro. Beleza. Quando partiu para Origens, que até então origem era uma coisa particular minha, tanto que quando eu participei do Hangout no Chaú, pessoas me perguntavam a minha origem, eu falei, eu sei da minha origem, mas eu sei o que eu tenho que fazer, é uma coisa minha, porque realmente eu não tinha nem um pouco de vontade de compartilhar com ninguém. Mas aí os meus mentores chegaram em mim e solicitaram que eu fizesse. E chegou um momento que o canal começou a tomar outro rumo. E esse canal, depois dessa história de amor entre a Carista, a Felena de Sirius, bombou, que estava pau a pau com os vídeos do tal Capitão das Galáxias, que caiu depois. Então eu estava me preparando para me retirar e quiseram que eu partisse para um lado de falar de origem cósmica, trabalhar a origem cósmica de cada um, de onde era, de onde vinha. Até a princípio ainda eu o fiz, comecei a fazer, e aí os meus mentores, o indiano, aquela mulher e aquele cabelo loiro, que se aparentavam em aparências de humanos, já falei muito sobre eles, eles chegaram em mim e iriam se despedir. Muitas pessoas ficaram por entender o porquê despedir, né? Porque as pessoas creem que o mentor é tipo o anjo da guarda, ele fica para sempre
com a pessoa. Então, quando eu fiz o vídeo, algumas pessoas ficaram encucadas. Não, mas você vai... Deixa eu só desligar meu celular aqui, pessoal. Você vai parar... Não, você, seu mentor... Como assim, mentor trocou? O pessoal já tinha pegado no indiano, Fabiano. Por isso que ele tinha falado, fala meu nome não, senão o povo vai me invocar, vai me adorar. O pessoal ficou por entender. Por que os Colupes estavam tomando meu monitoramento como ser aqui? E aí o que aconteceu? Os Colupes assumiram e esses mentores se despediram, tanto que eu nunca mais os vi. Mas eles falavam para mim, eles falaram assim, olha, vai vir uma missão muito dura, muito árdua para você a partir de agora. Tanto que nós não vamos dar conta do que virá. Então os seres extraterrestres, os Colupes, eles vão assumir daqui agora em diante um monitoramento mais próximo. Uma coisa, você sabe o que eu lembrei aqui? Lembra quando aquele babaca, daquele médium que veio cá, tomou enforcado do reptiliano? Porque o cara, já contei essa história, o cara começou a ofender a Fabiana, e o reptiliano saiu daqui, foi lá, olhou pra mim, tipo, me ameaçando, catou no pescoço do cara, o cara sentindo, até alguma coisa muito forte, o cara tomou pavor daqui. Por quê? Vocês acham que o reptiliano estava me defendendo? Estava tomando as dores e defendendo a Fabiana. Eles sempre foram obcecados por ela. Por causa do ser cósmico, do eu superior dela. O reptiliano odeia, tem repulsa de felinos. As pessoas não pensam. Nunca que um reptiliano daria um presente para um felino. Nunca que um felino, uma felina, receberia serpentes de presentes de um reptiliano. O pessoal não pensa, né? Tá vendo? Não ligaram as peças. Não ligaram, né? Aí eu comecei o trabalho. E aí o seguinte, eles falaram agora, você vai ter carta branca para fazer o trabalho do jeito que tem que ser. E eu fiz um vídeo chamado, se eu não me engano, se é isso nessa época, um ritual reptiliano, que seria Santa Ceia. Rapaz, muitas pessoas que gostavam de mim, até que me tinham como aliado, começou a se virar contra mim. Como que eu podia falar aquilo? E os Colupes estando comigo, porque os mentores indianos e os outros tinham ido embora, porque nem eu imaginava o que viria. E o pau começou a quebrar, mas começou a quebrar bonito. Começou a cutucar a ferida. Aí eu comecei a atacar Jeová. E Jeová não se ataca e sai ileso, não. A não ser que você tenha algum compromisso ou pacto com ele, aonde ele queira que você faça isso. E eu comecei a atacar Jeová, comecei a atacar Jesus, que eu já tinha feito um vídeo sobre Jesus, foi até bacana, bonitinho, muito poético. O pessoal adorava. O pessoal, os espiritualistas, espíritas, umbandistas, esotéricos, o pessoal amou os vídeos da primeira fase do Chamados a Despertar, que justamente era um trabalho para, tipo assim, vá, fica no seu espiritismo, fica no seu esoterismo, fica quieto aí, vai no negócio de capitão, treinão, de galáxia, em fazenda, fica no seu canto, siga o seu rumo. Que eu vou seguir o meu no despertar de consciência cósmica. Eu e minha família, vocês ficam lá de vocês aí, ó. Fica nas religiões de vocês. Quietos. Não ficam se seduzindo por palhaçada, não. Era mais ou menos esse o meu ideal. E o que acontece? Quando os Colupes vieram Dracos e reptilianos e se apresentaram serem da resistência. Falaram, ó, agora a gente vai estar contigo e agora o pau vai quebrar. E eu comecei a atacar Jeová, atacar Jesus, Buda, Krishna. Comecei a mostrar para as pessoas, a questioná-las o que realmente é a verdadeira espiritualidade. Meus amigos, os espiritualistas, espíritas, os apegados à religião, começou tudo a se opor contra mim, com coisa que para mim, a amizade deles fazia alguma diferença, né? Com coisa que para mim, eles faziam alguma diferença. E o que acontece? Começou haterismo, começou a ter uma grande campanha de haters me atacando, porque eu comecei a desmascarar o espiritismo kardecista, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, o esoterismo, os mestres ascensionados, fraternidade branca, e comecei a meter a porrada com força, trazendo o verdadeiro despertar de consciência cósmica, o verdadeiro. Aí muitas máscaras
de pessoas apegadas à religiosidade ou pessoas acomodadas com seus vícios como, né, do cigarrinho, né? Tem muita gente aí dessa espiritualidade, cada um fuma um cigarrinho. Uns gostam de tomar uma cervejinha no final de semana. Uns comem uma carnezinha, né? Muitos vieram falar, mas até o próprio Chico Xavier comia carne, por que eu não vou comer carne, né? Você é vegetariano porque Hitler era vegetariano. Hitler nunca foi vegetariano. E até na publicação dos Chamados a Despertar, que eu fiz, eu abordei sobre isso. Então Hitler nunca foi vegetariano. Então o pessoal começou, esse pessoal que gosta de ser hipócritas, gostam de falar de luz, paz, namastê do cacete, e essas pessoas, bando de hipócritas, começaram a se ofender com o que eu estava trazendo, porque eu comecei a pegar para valer mesmo, para descortinar todo este trabalho que existe no campo espiritual. Aí aquele que era cristão, um crente religioso, ficou revoltado. Aquele que acreditava em mestres ascensionados ficou revoltado comigo. Aquele que acreditava em tudo quanto é presepado espiritual também ficou revoltado comigo. O vendedor de pedrinhas cósmica espacial dos ETs ficou revoltado, né? O falso reptiliano de Araque também ficou revoltado. E começou todo mundo, fez uma campanha, né? Gente aí, neguinho que não é contatado bosta nenhuma, né? Malandro que nunca decola e fica choramingando na internet, começou a ficar revoltado. E começou todo mundo a unir forças para derrubar o meu trabalho ou a minha pessoa. Você lembra? Nossa, foi bastante. E para desgraçar ainda tudo, eu comecei a fazer os vídeos. E quando você afronta Jeová, nada fica ileso. Os meus clientes sumiram. Aquela coisa que você não entende, uma semana você está trabalhando bastante e na outra, cadê o pessoal? Ué, tem 2 semanas, cadê o pessoal, gente? Acabou. Isso não é comum, não foi assim? Foi. E eu comecei a ter problemas financeiros graves. Só não foi pior porque o meu pai é contador e meu pai sempre disse para mim, olha, paga o INSS autônomo. Você trabalha autônomo, paga autônomo. Foi aonde eu comecei a pegar... eu estava pagando isso. Vocês vão entender o porquê que isso foi fundamental. Beleza. Comecei a correr atrás e nada. Ligava para o povo e nada. Não estou precisando não. Eu comecei a ver cliente meu indo em outras lojas. Cara que estava comigo há 5 anos. Aí em outras lojas de informática. Eu falei, que isso? Aí eu ficava revoltado, falava assim, o ser humano não tem fidelidade bosta nenhuma com a gente, né? E eu dando desconto, dando peça de graça pros outros, e no final das contas o povo comecei a ficar revoltado. E comecei a fazer esses vídeos sobre origem cósmica, até gravei aquele vídeo sobre... e não é, sobre felinos. Um grupo de felinos chegou em mim, gente. Porque eu fico encantado, né? Os pseudos felinos. Fico encantado com a Fabiana Richter felina. Eu ia fazer o vídeo dos felinos, eu sabia que os felinos não eram flor que se cheirava coisa nenhuma. Tem muita podridão, principalmente nos felinos encarnados aqui. Esse grupo chegou em mim e falou, olha, existe, tem sim, mas não deprecia a imagem dos felinos, não. Faça um vídeo muito bom, falando só bem, falando só coisas boas, né? E eu falei, não vou falar não. Eu vou falar algumas coisas que eu também acho que não... Não, por favor, nós, a comunidade de felinos aqui do Brasil e Portugal, nós pedimos a você para não depreciar nossa origem. Você lembra disso? Lembro. Aí teve um que era canalizador cósmico. Hã? Fabiana, minha linda... Eu desenho a origem cósmica, eu canalizo a origem... Aí eu fiquei cortando a agulha, né? Eu falei, nossa, e agora? E agora? Como é que vai ser? Eu canalizo a origem cósmica de todo mundo. A pessoa até é conhecida. Eu canalizo a origem cósmica, eu desenho o verdadeiro ser da pessoa. Eu falei, vixe, mas vamos ver se a pessoa é boa, né? Rapaz. Não. Que palhaçada, falei, que bosta. Desenhou parecendo a Chitara do Thundercats. Disse que canalizou do cosmos as energias, né? Eu fiz assim, ó, ufa, né? Falei, esse canalizador canaliza, tá com nada, bosta nenhuma, é tudo uns bandos de viajante na maionese.
E eu fui fazendo o trabalho. Quando começou os ataques a Jeová, as religiões, as formas podres que elas são, aconteceu num belo dia. Os clientes haviam sumido. Eu fiz uma queixa no vídeo. Eu iria parar. Eu iria parar de gravar. Eu ia ficar uns 30 dias porque eu tinha arrumado um trabalho mesmo para me fazer particular, que era a minha salvação. Aí o pessoal começou a me ajudar, propôs a se ajudar. Meus mentores falaram, vai, pode pegar. Porque eu fui advertido de nunca vender nada e nunca cobrar nada. Até no começo do canal, eles me advertiram para não monetizar o canal. O canal teria que ser com informações extremamente grátis em tudo, sem qualquer ganho ou vínculo de ganho financeiro. Pois bem, as pessoas me ajudaram. Sou muito grato a todos. Estavam no processo de desmascarar as religiões. E num belo dia, eu não consegui levantar da cama. Não consegui levantar da cama. Minhas costas não dobravam, não mexiam. Fabiana chamou um parente que veio e aí, agarrando um aqui, agarrando outro lado, me levou no hospital, fizeram a chapa e minha coluna havia um desvio muito berrador assim. Numa das... Seria mais ou menos assim, as vértebras são assim, não são? Estava mais ou menos assim. Uma coisa que amanheceu da noite para o dia. Da noite eu deitei, brinquei, andei, fiz caminhada, conversei, ri, deitei no outro dia. Foi assim, amanheci assim. E eu já estava pregando a porrada na religião. Vocês sabem como que é a saúde pública no Brasil, né? Sempre você tem que esperar meses para uma consulta especializada. Se tiver que haver alguma intervenção cirúrgica, você vai demorar anos, não é assim? É desse jeito. Você cura sozinho, mas não sai assim. Acontece um milagre, mas você não cura no sistema de saúde. Beleza. Não consegui me mover, mas continuava gravando. O Michael, o Douglas, me ajudava a andar. E me punha na cadeira. E eu começava ainda fazendo os podcasts, que são vídeos de gravação. E eu pensando comigo, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso passar vulnerabilidade para essas pessoas que estão acompanhando, que estão prestando atenção atentamente ao que eu estou falando sobre desmascarar religiões e fé, desapego aos religiosos, e começando uma onda de ataque, e eu sentindo extremamente dor. Eu gravava muitas vezes, podemos dizer, dopado de remédio contra a dor. E aí o que aconteceu? Dei uma disfunção na tireoide. E engordei, fui para 210 quilos. Você lembra? 210 quilos em 2 meses. Não conseguia andar, não conseguia me mexer, e os haters viram que eu estava mal. E os caras falam, mas ele tá gordo demais, esse cara tem que tomar cuidado, ele vai morrer. E eu não podia demonstrar que eu estava extremamente vulnerável assim. Então, como eu não conseguia, o médico atestou, fez um atestado, e eu entrei no INPS para me receber, falar INSS, é a mesma bosta, eu acho, para me receber ali um seguro para a doença, auxílio doença. E eu consegui receber por uns tempos, porque eu pagava o INSS autônomo, que o meu pai contador havia falado para mim. E o pessoal ajudando, só que não dava. Não dava mesmo. E Fabiana ficou desempregada, não acertaram com ela direito, fizeram uma sacanagem, uma cachorrada no serviço com ela, não foi? Foi. Fabiana só quase infartando. Fizeram uma sacanagem que só não mandou por justa causa porque não tinha como, mas o que podia fazer para sacanear para ela sair, fizeram no serviço dela. Fizeram. E ela estava desempregada, eu desempregado, doente e gravando vídeo, um atrás do outro. E aí eu pedi aos meus mentores para que eles pudessem liberar, que eu pudesse monetizar o canal. Para que eu conseguisse pelo menos fazer $100 por mês para ajudar aqui em casa. Porque não dava.
ajudas eram pouquíssimas, quase nenhuma. Era muito pouca mesmo. E eu pedi aos mentores, falei assim, olha, tem como vocês liberar? Eu monetizo e vou gravar demais, um atrás do outro. Eu tenho muito o que falar, eu tenho muito o que explicar, expressar. E eu posso, com muita monetização, muitas pessoas estão vendo, estão visualizando, as visualizações estão altas, eu consigo fazer pelo menos $100, que daria R$300 mais ou menos em 2016 para 2017. E eles permitiram, porque eles viram que eu iria parar. Mas voltavam a ser duros e rígidos, dizendo para mim não cobrar e vender nada. Porque eles sabiam que eu tinha muitos conhecimentos, muitos dons, muitas habilidades paranormais, que se eu colocasse isso em mercado para venda, eu iria ganhar dinheiro. E eles sabiam que isso iria me corromper. E eu continuei fazendo esse trabalho doente. Eu fui para esse peso gigantesco, porque eu não tinha mobilidade. Os haters me atacando, me dizendo que eles perceberam que eu estava mal. Eles perceberam que eu estava extremamente obeso, doente, e o pessoal fez a festa. O pessoal foi a forra, viu? E eu durão para não demonstrar fraqueza, para que as pessoas pudessem ter força e chance de continuar. E aí, numa bela madrugada, eu passei mal do peito, fui levado pela ambulância, estava dando com começo de pré-infarto. Aí Fabiana chegou em mim e disse, olha, você vai parar com esse trabalho. Infelizmente não dá mais. Eu lembro do Michael chegar em mim e falar, pai, eu não quero que você morra não. Por favor, fica vivo. Eu não quero que você morra. Eu quero você junto comigo por muito tempo. E eu me lembro de eu estar olhando na cama para ele, e eu segurar na mão dele e falar, Michael, eu não vou morrer não. Pode ficar tranquilo, papai vai ficar firme e forte. Papai vai melhorar. E eu mauzão. E os mentores em cima, os colupes. Porque o corpo meu pertence aos dominadores. O corpo de toda a humanidade pertence aos dominadores. Os extraterrestres podem fazer intervenção de cura, mas os dominadores é que são os donos. Tanto que quando você morre, você vai devolver o corpo para a Terra, para essa dimensão. Foram 10 meses gravando vídeos, um atrás do outro, tentando fazer renda, dinheiro para poder suprir. Recebia pouquíssimas ajudas, poucas mesmo ajudas. Recebia ali o seguro lá de doença, auxílio doença, e tentava fazer pelo menos R$300 em monetização para cuidar da minha casa. Que aí a gente começou a entrar num declínio gigantesco financeiro, eu não podia trabalhar. Minha perna, meu pé emendou, praticamente a minha canela e meu pé emendou. Parecia uma pata de elefante. Não calçava tênis, eu fiquei 10 meses assim, gravando. Tanto que eu pedi ao Michael para ir na avenida. A avenida é as duas pistas, é a Avenida José Fonseca Silva, a principal do bairro. Pedi o Michael para ir lá na avenida, filmar, tirar foto, para mim ver como é que estava, se havia tido mudanças, porque estava tão estranho, eu não pisava, parecia que eu tinha viajado. E minha mãe desesperada, porque uma amiga da minha mãe me viu e falou assim, o Marcelo vai morrer. O Marcelo está no estado crítico, ele vai morrer, porque eu só gravava o quê? Igual que eu fui gravando para vocês. Do rosto aqui, ó, gravava só o rosto. E a minha mãe ficou desesperada, e eu fazendo chamadas a despertar, trabalhando chamadas a despertar, e vindo uma onda gigantesca de canais e ataques, e eu tendo que suportar tudo isso sozinho. Falta de dinheiro, doença, esse problema gigantesco, que se dependesse da saúde pública eu estava fudido, para ser bem sincero com vocês. E aí foram-se passando-se o tempo, e eu fui gravando, e não podia demonstrar para vocês fraqueza ou sofrimento, porque isso tiraria a minha credibilidade. Como que um contatado de seres extraterrestres poderia estar sofrendo desta forma, passando por tantos problemas e tantas dificuldades? Ele não é o cara? Os extraterrestres não vão curá-lo ou fazer alguma coisa para ele? As pessoas pensam assim. Mas eu estava mexendo com um ser que é dono de tudo aqui, chamado Jeová.
e seres espirituais gigantescos. E os meus mentores sempre falando para mim, tenha força, tenha força, tenha força. E eu fazendo essas gravações. Depois de 10 meses, eu pedi ajuda para os meus mentores, para que eles pudessem fazer algo para as minhas costas voltar ao normal. Porque eu não estava aguentando mais. Eu já não tinha vida social, eu não saía, disfarçava, era um ator em frente aos vídeos, mandando informação, lutando, vendo pessoas. Quando eu pensava em parar, via pessoas dando depoimento. Ah, obrigado, nossa, mudou minha vida, você fez o bem, essas informações fizeram bem. E aí eu ficava com dó, eu já me sentia na obrigação de continuar para que elas pudessem crescer ainda mais. Eu não podia abandoná-las naquele momento, já que eu já estava destruindo o conceito religioso de apego espiritual delas, então eu tinha que continuando a lapidar os seus seres cósmicos. Então eu ficava muito assim, vou parar, não vou parar, vou parar, não vou parar. E eu falava abertamente nos vídeos. Só que, num belo dia, os meus mentores fizeram uma intervenção comigo. Me levaram daqui e me levaram porque seria uma base. E lá eles fizeram uma intervenção cirúrgica nas minhas costas, retirando aquela energia proveniente dos dominadores, dos donos dos corpos aqui da terceira dimensão. E o meu corpo voltou ao normal. Bom, com 220 quilos, ou até cheguei quase talvez a 230. Tudo inchado. Pré-diabético. Minha pressão era 19, chegava a 21. Passava mal. Às vezes eu terminava de gravar e eu ia deitar. Não era assim, Fabiana? Eu ia deitar. Não tinha mais vida. Tive que me reabilitar. Começar a fazer exercício, fazer caminhadas. Às vezes eu pegava o Michael, apoiava no Michael e ia dar a volta no quarteirão. De chinelo. Porque minhas pernas eram extremamente inchadas mesmo. E foi se passando e fui melhorando. Hoje eu aprendi a me blindar desses ataques, eles não ocorrem mais. E o trabalho tomou proporções gigantescas. Os haters não conseguiram derrubar o trabalho. Muitos cansaram, porque na realidade eles não sabiam o favor que estavam me fazendo. Porque quanto mais falavam mal, depreciavam minha imagem, mais as pessoas tinham vontade de vir conhecer aquela pessoa e ficavam. Pessoas criando e-mails caluniosos, dizendo que eu estava ameaçando de morte. Foi tudo nessa fase, nessa época. Que se estendeu aí de 2016 a um período em 2017, onde foi muito duro para mim. Eu fiz uma foto, eu e a Fabiana, no que chamamos aqui de UAI, Unidade de Atendimento Integrado, onde tem Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, postos para tirar carteira de trabalho. Eu fiz uma foto com ela porque eu ia fazer um boletim de ocorrência para depois levar na delegacia especializada de crimes de internet aqui em Uberlândia. Primeiro você vai, faz o HEDS, que é o boletim de ocorrência lá no AI, na Polícia Civil. Aí depois você pega esse HEDS e leva na delegacia especializada de crimes de internet, onde essa delegacia envia para um juiz, para o juiz mandar fazer investigação em cima daquelas denúncias. Eu tirei aquela foto, as pessoas não sabem, mas ali estava eu e Fabiana, e eu estava mal. Arrebentado fisicamente, ali fui apoiado com Mike e a Fabiana, estava arrebentado, estava psicologicamente extremamente chateado com as coisas que estavam acontecendo, e mesmo assim pessoas me cobrando vídeo, e eu dando o meu melhor para elas. E hoje o trabalho chegou aonde está. Nós tivemos as séries como a série Kiras, nós tivemos a série... Kiras só me procurou por causa da Fabiana. Caso contrário, Kiras nunca iria me procurar. Kiras me procurou por causa do eu maior da Fabiana, que Fabiana é Fernanda, a Draco branco de Órion do planeta Safira.
E o engraçado, né? É muito hilário. Nós recebemos uma visita uma vez de um safiriano, ou safiriense. Safiriano. E ele já sabia de tudo, né? Sabia que a Fabiana era Fernanda, era a Draco Branco e sabia que era do planeta Safira. E ele já tinha plena consciência. E eles conversando, porque o nosso planeta, assim, assim, assado, eu fiquei olhando, porque assim, 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 assim. Você lembra? Porque em Safira nós fazemos, Safira. Fiquei olhando assim, né? Falei, eu sou de outra região. Safira não é o meu lar, não vai ser o meu lar. Eu irei para outro lugar. Eu achava engraçado aquilo. E a maioria dos vídeos com conteúdos extremamente fortes são de autoria da Fabiana. Muitos vídeos e informações são trazidos por ela. Algumas informações eu não poderia ter acesso. Eu não conseguiria ter acesso. Muitas informações e vídeos sensacionais são conteúdos que ela trouxe, mas eu sou um interlocutor do canal. Eu apresento o canal. E mantive Fabiana aos cuidados de proteção até que Kiras viesse e depois agora com a chegada do Axel. O Axel, ele seria mais ou menos um tipo de protetor dela. Eu sou um trabalhador do despertar de consciência. O Axel seria um protetor pessoal dela. Quando chegou o Axel, que eu tive contato com o Axel virar a série Axel, que Axel veio, ele trouxe depois uma tropa de reptilianos. O astral caiu. O astral está enfraquecido. Os magos esconderam os eus maiores. Como eu falei na série Kiras sobre Fernanda, tudo sobre Kiras foi extremamente monitorado pela Fabiana. As informações foram monitoradas por ela. Energias. Quando eu fui no Mestre das Serpentes, igual para vocês verem, os reptilianos vivem dando presentes e agraciando o ser Fernanda, que é o eu maior da Fabiana. Quando eu fui no Mestre da Serpente, foi justamente porque o Mestre da Serpente veio falar algumas coisas concernentes, algumas coisas que estavam para acontecer neste mundo, porque, como eu disse para vocês, nós falamos para os dracos e reptilianos, mas todas as civilizações podem se beneficiar porque o modo operacional de saída é o mesmo. O modo operacional de saída ele foi claramente trazido, explicado para mim, para nós, pela Fernanda, o eu maior da Fabiana. Fabiana explicou muito antes a saída. E depois os Colupes confirmaram e depois os dracos e reptilianos vieram. É isso aí. Tem que trabalhar em cima disso. Não for, não sai mesmo. Não vai sair daqui nunca. Então, muito conteúdo violentíssimo não é de minha autoria. É de autoria da Fabiana. Então, o canal, muito da energia é ela. Ela é a Draco Branco. Que por muitas vezes ela ficava chateada com o mentor indiano. Uma vez ela ficou até com raiva dele. Você lembra? Você acha mesmo que esse mentor é de luz? Por que ele está fazendo essas mentiraiadas todas? Fabiana, adaptações. São adaptações que têm que ser feitas, porque não funcionam as coisas. Até que um dia ele apareceu para ela. E se mostrou explicando as coisas para ela. E ela entendeu. Bom, meus amigos. Conviver nesta realidade não é fácil. Hoje eu afirmo que essas pessoas religiosas, essas pessoas que se apegam à poesia espiritual, digamos assim, o amor espiritual, essas não se encontram mais no meu trabalho. Hoje, depois de muito tempo, eu me dou ao desfrute de dizer que, na maioria, são pessoas fortes, pessoas guerreiras, pessoas que vão para cima. Pessoas que não vivem de poesia cósmica, amor incondicional, amar todo mundo com amor infinito, toda essa remela que tem sobre a espiritualidade na Terra. Nós somos seres duros, seres frios, seres sem sentimentos.
nós estamos aqui num campo de combate, numa área de combate, estamos aqui para ir embora. Minha missão foi cumprida em cada etapa. A primeira etapa foi cumprida com êxito, missão dada, missão cumprida. A segunda missão também foi dada e foi cumprida, que foi entre 2017. Uma outra missão, que quando veio, por exemplo, a série dos Eus Maiores, a série do Espelho, os Piratas Espaciais, esses conhecimentos, Kiras, foi uma outra missão, missão dada, missão cumprida. E vocês podem perceber que entre essas etapas energéticas, muita gente cascou fora. Muita gente se rebelou, tem gente que está rebelada até hoje. Tem gente que não pode ver o Marcelo, que eu odeio aquele gordo vagabundo. Não é assim, Fabiana? Desse jeito. Você me odeia? Você não gosta de mim? Para você eu sou embusteiro, mentiroso, manipulador, obsediado. Eu sou tudo que não presta, não é? Tudo que não tem, que não presta num ser humano, para você eu tenho. Eu só digo para você uma coisa. Beijinho pra você. Beijinho bem gostoso pra você. E agora se inicia a fase de Safira. Aqueles que não quiserem continuar, fiquem à vontade. Axel tomou o trabalho aonde agora os safirianos de Orion, junto com os seres eu superiores safirianos, como por exemplo Fernanda, o eu maior da Fabiana, com a sua Draco branco, estão impulsionando uma outra onda de energia e eu sou um interlocutor. Akar, o Draco. Regeneração é minha missão, aprimoramento cósmico, saída deste mundo é a minha principal meta. Espero que vocês reflitam e entendam. Eu estou resetando esse trabalho. Quem não se sentir à vontade, fique à vontade para se retirar, como tantos centenas ou milhares já o fizeram até hoje. Eu vou dizer para vocês, faz falta não, viu? O trabalho vai continuar do mesmo jeito. Sai 1, entra 10. É mais ou menos assim. Muitos ainda virão. Eu quero agradecer a você, porque eu sei que desde o começo tem quase ninguém comigo. Porque as energias atraem e repudiam. Atraíam um certo momento e repudiam quando havia uma mudança de energia. Aí repudiava. Depois atraía uma outra mudança, repudiava. 2016 teve uma energia. Atraiu muitos e em 2017 eles foram repudiados pela energia do trabalho em 2017. 2017 foi muito atacado esse trabalho. De forma sórdida. E muitos foram repudiados, retirados do trabalho. 2018 teve uma energia muito forte e muitos foram repudiados. 2019 está com energia de Safira e muitos serão repudiados, mas muitos virão e serão muito bem-vindos. Entenda o que é evolução cósmica. Nós estamos aqui não para amarmos uns aos outros. Estamos aqui para se safar. Estamos aqui para sair daqui. Esta é a realidade. Sair daqui. E para você sair daqui, você precisa ser o oposto do que o mundo pede para você. Ser esperto, inteligente e sábio nas suas escolhas. Vou ficando por aqui. Muita paz e muita luz a todos vocês. Iniciaremos então no próximo vídeo já a série Axel. E vocês vão saber de Axel, o que ele é em Safira. Virá logo em seguida a série Safira. Virá os vídeos sobre Saturno, que pode virar uma série. Tudo no seu momento certo. É por isso que algumas pessoas ficam muito... Acham que aqui é um canal de entretenimento, né? Ah, você demora demais os vídeos a falar, porque tudo no seu devido tempo, na sua devida energia. Porque aqui não é brincadeira, aqui a coisa é séria.
Muita paz e muita luz a todos vocês. Aqueles que saem, muito obrigado por terem ficado até aqui. Vão em paz. E aqueles que ficam, sigamos fortes, meus amigos e meus guerreiros. E aqueles que cheguem, que vão chegar, sejam bem-vindos e continuemos fortes, porque Jeová e toda a sua tropa não está aqui para brincadeira. E para sair das garras dele, temos que ser forte, porque esse Draco é extremamente poderoso. Muita paz e muita luz, e até o próximo vídeo. E muito obrigado pela atenção de vocês, grandiosos guerreiros cósmicos.